Você clicou aqui por um motivo que, no fundo da sua alma, você sabe muito bem qual é. Você está cansado. Cansado não apenas da sua rotina, do peso do seu trabalho ou das pessoas ao seu redor que parecem sugar a sua energia. Você está exausto de si mesmo, da sua própria companhia. Quando a noite chega, você deita a cabeça no travesseiro e o silêncio do quarto grita todas as promessas que você fez a si mesmo e quebrou mais uma vez. Você sente pena de você. E é exatamente por isso que a sua vida não anda, não avança, não sai desse ciclo miserável de recomeços frustrados. Olhe para mim. Escute com muita atenção o que eu vou te dizer agora. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai descer dos céus com uma capa de herói para tirar essa angústia do seu peito e resolver os seus problemas. E enquanto você continuar se abraçando nessa postura de vítima, acariciando a própria ferida e dizendo, nossa, como a vida é injusta comigo, você vai continuar apodrecendo lentamente por dentro. A pena que você tem de si mesmo é o veneno mais doce que você bebe todos os dias. Ele te alivia na hora, porque te dá uma desculpa perfeitamente aceitável para não fazer o que tem que ser feito. Mas ele te mata a longo prazo. Ele paralisa as suas pernas e cega a sua visão. Você criou uma narrativa na sua cabeça, uma história muito bem contada, onde você é o protagonista incompreendido e injustiçado pelo destino. Aquele que não teve as mesmas oportunidades, aquele que sofreu de ansiedade paralisante, aquele que o coração foi partido por quem não merecia, aquele que o mundo não valoriza. Eu não estou aqui para invalidar a sua dor. Eu sei que dói. Eu compreendo a sua frustração e acolho o seu cansaço. A vida machuca de forma brutal. Ela rasga a gente no meio quando a gente menos espera. Mas e aí? O que você vai fazer com essa ferida aberta? Vai ficar sentado no chão chorando enquanto o tempo, a única moeda que você não pode comprar de volta, escorre pelos seus dedos? Essa autossabotagem constante se disfarça de autocuidado. Você diz para si mesmo que precisa descansar, que hoje o dia foi muito duro, que você merece uma recompensa imediata, que amanhã você começa de verdade. E esse amanhã mágico nunca chega. Você escolhe o conforto do seu sofrimento conhecido em vez do desconforto de mudar. É o mecanismo de defesa brilhante da sua mente, um truque do seu cérebro para economizar energia, mas é o arquiteto da sua ruína. Você está destruindo o seu futuro e colocando a culpa em fatores externos para não ter que encarar o tribunal da própria consciência. Nós precisamos falar sobre a dor. Você foge da dor como se ela fosse a pior coisa do mundo. Você rejeita a dor de acordar mais cedo. Não suporta a dor de se expor ao julgamento alheio, a dor de receber um não, a dor de falhar nas primeiras tentativas, a dor de ter que focar e estudar quando todos estão se divertindo em prazeres rasos, a dor de suar e ver o próprio corpo reclamar. Você acha que está evitando o sofrimento ao ficar no sofá rolando o feed infinito de vidas falsas. Mas deixa eu te contar um segredo terrível que ninguém tem coragem de te dizer. A dor é inevitável. Você não tem a opção de não sofrer enquanto estiver respirando. A única escolha real que você tem nas mãos é qual dor suportar. Existe a dor do esforço, da disciplina, da construção diária, do fracasso temporário, do crescimento que estica a nossa pele e testa os nossos limites. Essa é uma dor que constrói impérios, que forja caráter. E existe a dor do arrependimento. Ah, essa última, essa é insuportável. A dor da disciplina pesa algumas gramas no seu dia, mas a dor do arrependimento pesa toneladas na sua alma. O arrependimento é um ácido silencioso que corrói a vida de trás para frente.
É chegar no final da sua jornada, olhar para trás e perceber com uma lucidez esmagadora que você viveu apenas uma fração minúscula de tudo aquilo que você poderia ter sido. É perceber que a sua covardia e a sua maldita pena de si mesmo roubaram a sua única chance de viver de forma plena e extraordinária. Feche os olhos por um segundo, ou apenas fixe o seu olhar em um ponto vazio enquanto me ouve. Imagine que você tem 85 anos de idade. Você está sentado em uma cadeira de balanço numa varanda qualquer, assistindo ao pôr do sol. A sua pele está profundamente enrugada. O seu corpo já não responde aos seus comandos. O tempo passou e não volta mais. O jogo está no fim. Você clicou aqui por um motivo que no fundo da sua alma você sabe muito bem qual é. Você está cansado. Cansado não apenas da sua rotina, do peso do seu trabalho ou das pessoas ao seu redor que parecem sugar a sua energia. Você está exausto de si mesmo, da sua própria companhia. Quando a noite chega, você deita a cabeça no travesseiro e o silêncio do quarto grita todas as promessas que você fez a si mesmo e quebrou mais uma vez. Você sente pena de você. E é exatamente por isso que a sua vida não anda, não avança, não sai desse ciclo miserável de recomeços frustrados. Olhe para mim. Escute com muita atenção o que eu vou te dizer agora. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai descer dos céus com uma capa de herói para tirar essa angústia do seu peito e resolver os seus problemas. E enquanto você continuar se abraçando nessa postura de vítima, acariciando a própria ferida e dizendo, nossa, como a vida é injusta comigo, você vai continuar apodrecendo lentamente por dentro. A pena que você tem de si mesmo é o veneno mais doce que você bebe todos os dias. Ele te alivia na hora porque te dá uma desculpa perfeitamente aceitável para não fazer o que tem que ser feito. Mas ele te mata a longo prazo. Ele paralisa suas pernas e cega a sua visão. Você criou uma narrativa na sua cabeça. Uma história muito bem contada onde você é o protagonista incompreendido e injustiçado pelo destino. Aquele que não teve as mesmas oportunidades. Aquele que sofreu de ansiedade paralisante. Aquele que o coração foi partido por quem não merecia, aquele que o mundo não valoriza. Eu não estou aqui para invalidar a sua dor. Eu sei que dói. Eu compreendo a sua frustração e acolho o seu cansaço. A vida machuca de forma brutal. Ela rasga a gente no meio quando a gente menos espera. Mas e aí? O que você vai fazer com essa ferida aberta? Vai ficar sentado no sofá chorando enquanto o tempo, a única moeda que você não pode comprar de volta, escorre pelos seus dedos? Essa autossabotagem constante se disfarça de autocuidado. Você diz para si mesmo que precisa descansar, que hoje o dia foi muito duro, que você merece uma recompensa imediata, que amanhã você começa de verdade. E esse amanhã mágico nunca chega. Você escolhe o conforto do seu sofrimento conhecido em vez do desconforto de mudar. É um mecanismo de defesa brilhante da sua mente, um truque do seu cérebro para economizar energia, mas é o arquiteto da sua ruína. Você está destruindo o seu próprio futuro e colocando a culpa em fatores externos para não ter que encarar o tribunal da própria consciência. Nós precisamos falar sobre a dor. Você foge da dor como se ela fosse a pior coisa do mundo. Você rejeita a dor de acordar mais cedo, não suporta a dor de se expor ao julgamento alheio, a dor de receber um não, a dor de falhar nas primeiras tentativas, a dor de ter que focar e estudar quando todos estão se divertindo em prazeres rasos, a dor de suar e ver o próprio corpo reclamar. Você acha que está evitando o sofrimento ao ficar no sofá rolando o feed infinito de vidas falsas? Mas deixa eu te contar um segredo terrível que ninguém tem coragem de te dizer. A dor é inevitável. Você não tem a opção de não sofrer enquanto estiver respirando. A única escolha real que você tem nas mãos é qual dor suportar. Existe a dor do esforço, da disciplina, da construção diária, do fracasso temporário, do crescimento que estica a nossa pele e testa os nossos limites. Essa é uma dor que constrói impérios, que forja caráter. E existe a dor do arrependimento. Essa última
Essa é insuportável. A dor da disciplina pesa algumas gramas no seu dia, mas a dor do arrependimento pesa toneladas na sua alma. O arrependimento é um ácido silencioso que corrói a vida de trás para frente. É chegar no final da sua jornada, olhar para trás e perceber com uma lucidez esmagadora que você viveu apenas uma fração minúscula de tudo aquilo que você poderia ter sido. É perceber que a sua covardia e a sua maldita pena de si mesmo roubaram a sua única chance de viver de forma plena e extraordinária. Feche os olhos por um segundo, ou apenas fixe o seu olhar em um ponto vazio enquanto me ouve. Imagine que você tem 85 anos de idade. Você está sentado em uma cadeira de balanço numa varanda qualquer, assistindo ao pôr do sol. A sua pele está profundamente enrugada. O seu corpo já não responde aos seus comandos. O tempo passou e não volta mais. O jogo está no fim. Você clicou aqui por um motivo que no fundo da sua alma você sabe muito bem qual é. Você está cansado. Cansado não apenas da sua rotina, do peso do seu trabalho ou das pessoas ao seu redor que parecem sugar a sua energia. Você está exausto de si mesmo, da sua própria companhia. Quando a noite chega, você deita a cabeça no travesseiro e o silêncio do quarto grita todas as promessas que você fez a si mesmo e quebrou mais uma vez. Você sente pena de você. E é exatamente por isso que a sua vida não anda, não avança, não sai desse ciclo miserável de recomeços frustrados. Olhe para mim. Escute com muita atenção o que eu vou te dizer agora. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai descer dos céus com uma capa de herói para tirar essa angústia do seu peito e resolver os seus problemas. E enquanto você continuar se abraçando nessa postura de vítima, acariciando a própria ferida e dizendo: "Nossa, como a vida é injusta comigo", você vai continuar apodrecendo lentamente por dentro. A pena que você tem de si mesmo é o veneno mais doce que você bebe todos os dias. Ele te alivia na hora porque te dá uma desculpa perfeitamente aceitável para não fazer o que tem que ser feito, mas ele te mata a longo prazo. Ele paralisa suas pernas e cega a sua visão. Você criou uma narrativa na sua cabeça, uma história muito bem contada, onde você é o protagonista incompreendido e injustiçado pelo destino. Aquele que não teve as mesmas oportunidades, aquele que sofreu de ansiedade paralisante, aquele que o coração foi partido por quem não merecia, aquele que o mundo não valoriza. Eu não estou aqui para invalidar a sua dor. Eu sei que dói. Eu compreendo a sua frustração e acolho o seu cansaço. A vida machuca de forma brutal. Ela rasga a gente no meio quando a gente menos espera. Mas e aí? O que você vai fazer com essa ferida aberta? Vai ficar sentado no chão chorando enquanto o tempo, a única moeda que você não pode comprar de volta, escorre pelos seus dedos? Essa autossabotagem constante se disfarça de autocuidado. Você diz para si mesmo que precisa descansar, que hoje o dia foi muito duro, que você merece uma recompensa imediata, que amanhã você começa de verdade. E esse amanhã mágico nunca chega. Você escolhe o conforto do seu sofrimento conhecido em vez do desconforto de mudar. É o mecanismo de defesa brilhante da sua mente, um truque do seu cérebro para economizar energia, mas é o arquiteto da sua ruína. Você está destruindo o seu próprio futuro e colocando a culpa em fatores externos para não ter que encarar o tribunal da própria consciência. Nós precisamos falar sobre a dor. Você foge da dor como se ela fosse a pior coisa do mundo. Você rejeita a dor de acordar mais cedo. Não suporta a dor de se expor ao julgamento alheio. A dor de receber um não. A dor de falhar nas primeiras tentativas. A dor de ter que focar e estudar quando todos estão se divertindo em prazeres rasos. A dor de suar e ver o próprio corpo reclamar. Você acha que está evitando o sofrimento ao ficar no sofá rolando o feed infinito de vidas falsas? Mas deixa eu te contar um segredo terrível que ninguém tem coragem de te dizer. A dor é inevitável. Você não tem a opção de não sofrer enquanto estiver respirando. A única escolha real que você tem nas mãos é qual dor suportar. Existe a dor do esforço,
da disciplina, da construção diária, do fracasso temporário, do crescimento que estica a nossa pele e testa os nossos limites. Essa é uma dor que constrói impérios, que forja caráter. E existe a dor do arrependimento. Essa última, essa é insuportável. A disciplina pesa algumas gramas no seu dia, mas a dor do arrependimento pesa toneladas na sua alma. O arrependimento é um ácido silencioso que corrói a vida de trás para frente. É chegar no final da sua jornada, olhar para trás e perceber com uma lucidez esmagadora que você viveu apenas uma fração minúscula de tudo aquilo que você poderia ter sido. É perceber que a sua covardia e a sua maldita pena de si mesmo roubaram a sua única chance de viver de forma plena e extraordinária. Feche os olhos por um segundo. Ou apenas fixe o seu olhar em um ponto vazio enquanto me ouve. Imagine que você tem 85 anos de idade. Você está sentado numa cadeira de balanço numa varanda qualquer, assistindo ao pôr do sol. A sua pele está profundamente enrugada. Seu corpo já não responde aos seus comandos. O tempo passou e não volta mais. O jogo está no fim. E de repente começam a aparecer na sua frente fantasmas. Não monstros, mas figuras humanas vívidas. São os fantasmas dos sonhos que você abandonou pelo caminho. Os fantasmas dos talentos que você nunca teve coragem de cultivar. O fantasma da pessoa incrível, forte, próspera e inabalável que você poderia ter se tornado se tivesse tido a decência de largar essa vitimização hoje. Eles cercam a sua cadeira. Eles olham nos seus olhos com uma expressão de decepção profunda e dizem em uníssono: "Nós viemos a você. Somente você poderia ter nos dado vida. E agora nós vamos morrer com você para sempre." Sinta o desespero absoluto desse momento. Sinta o gosto amargo na boca de quem percebe que desperdiçou o milagre da vida e que não dá mais para apertar o botão de reiniciar. É para lá que você está caminhando todos os dias em que decide ter dó da própria história. É exatamente esse futuro sombrio que você constrói agora no presente, enquanto arruma desculpas para não enfrentar a realidade. Eu sei que ouvir isso é como levar um soco forte no estômago. Eu sei que dói profundamente olhar para o espelho e admitir que o grande e único vilão da sua história é você mesmo. Mas eu estou te dizendo tudo isso, olhando nos seus olhos, não para te jogar no chão e te humilhar. Muito pelo contrário, eu falo isso porque eu acredito veementemente que existe uma força absurda, uma potência nuclear adormecida aí dentro do seu peito, uma força que você anestesiou com justificativas e vitimismo. Eu vejo o seu potencial e é um desperdício imperdoável ver você jogar tudo isso fora por medo do trabalho duro. Preste atenção em mim. Você não é frágil, você apenas se acostumou com a fraqueza. Você treinou a sua mente por anos para desistir no primeiro obstáculo e para buscar o colo confortável da piedade alheia. A partir de hoje, a sua relação com a dor precisa mudar drasticamente. Abrace a dor da construção. Quando o cansaço bater pesado, quando a vontade de chorar e largar tudo dominar a sua mente, não recue. Não recue 1 milímetro. Olhe para essa dor de frente e diga: "Eu aceito você, porque você é o pedágio para a vida incrível que eu decidi ter." O sofrimento produtivo vai te esculpir como um bloco de mármore. Ele vai tirar as suas arestas, vai calejar a sua mente e blindar o seu espírito. Pare de fugir daquilo que tem o poder de te curar. Você precisa entender como a sua mente funciona, porque agora ela é a sua maior inimiga. A autossabotagem não é um monstro gigante que aparece rugindo na sua frente na tentativa de te assustar. Ela é silenciosa, sutil. Ela fala sussurrando no seu ouvido com a sua própria voz. Ela acontece naqueles micromomentos em que você precisa tomar uma decisão importante que mudaria o curso do seu dia. É aquele segundo exato em que o despertador toca cedo e uma voz suave diz na sua cabeça que você está tão cansado, que você merece dormir um pouco mais, afinal, a semana foi desgastante. É a voz que te convence a adiar aquele projeto essencial para amanhã, porque as condições hoje não são ideais, você não está se sentindo inspirado.
E você acredita. Você cai nessa armadilha miserável todos os dias. O que você não percebe é que cada vez que você cede a essa voz, você enfraquece o seu próprio caráter. Você envia uma mensagem letal para o seu cérebro de que a sua palavra não vale absolutamente nada. E se você não pode confiar na sua própria palavra, como você espera conquistar qualquer tipo de vitória na vida? A autoconfiança não despenca do céu e nem é um dom místico. Ela é o resultado direto de você fazer repetidamente aquilo que prometeu a si mesmo que faria. Quando você quebra as suas próprias promessas, você perde o respeito por quem você é no escuro. E sem respeito próprio, só sobra esse buraco gelado chamado pena de si mesmo. Pare imediatamente de esperar pela motivação. A motivação é a mentira mais bem contada da nossa geração, uma ilusão reconfortante que venderam para você continuar consumindo esperança vazia. É um estado emocional raso, volátil, que depende do clima lá fora, do que você comeu no almoço, de quantas curtidas a sua foto recebeu, de como alguém falou com você de manhã. Se você for esperar ter vontade de fazer o que é difícil e doloroso, você vai passar a vida inteira estagnado, apodrecendo no mesmo lugar de sempre. Pessoas que transformam a própria realidade, aquelas cuja vida você inveja em segredo, não agem porque estão motivadas, elas agem porque possuem algo muito mais poderoso: compromisso irrevogável. O compromisso é a capacidade brutal de manter uma decisão muito tempo depois que a emoção que te fez tomá-la já desapareceu. Você precisa aprender a ser guiado pelo dever e não pelo desejo do momento. A vida de verdade, aquela que traz resultados concretos e que constrói um legado que ninguém pode apagar, começa no exato instante em que você faz o que detesta fazer com a mesma intensidade de quem ama aquilo. É a execução implacável, independente de como seu coração está se sentindo na hora. O seu sentimento de fragilidade ou cansaço não deve ser o motorista da sua jornada. Ele deve ser colocado no porta-malas. Quem dirige o carro da sua vida agora é a sua vontade furiosa de mudar a própria história. Eu quero te propor um novo desafio, uma ação prática a partir do que estamos conversando aqui. Hoje à noite, quando o mundo lá fora silenciar e você for até o banheiro, eu quero que você tranque a porta. Fique diante do espelho e faça um acerto de contas, sem desviar o olhar nem por 1 milissegundo. Encare as suas próprias olheiras. Encare a insatisfação profunda gravada no formato do seu rosto. Encare o peso colossal das decisões covardes que você tomou até aqui. Olhe fundo na sua própria íris e diga em voz alta para você mesmo ouvir com clareza: eu perdoo você por todas as vezes que você desistiu e abaixou a cabeça. Eu perdoo você por ter escolhido o papel de vítima. Mas a partir desse exato segundo, a nossa relação muda de figura. Eu nunca mais vou aceitar a sua mediocridade. Sinta a gravidade dessas palavras batendo nas paredes e voltando para você. Você precisa romper com a sua versão antiga com urgência. Essa pessoa fraca que chora pelos cantos e culpa o universo pelas falhas que ela mesma cometeu precisa morrer hoje, nesse instante, para que uma nova versão sua tenha espaço para respirar e nascer. Não se iluda achando que será uma transição poética e suave. É um processo doloroso, violento. Você tem que arrancar a pele dessa identidade frágil que te limitou durante todos esses anos. Você passou muito tempo construindo um abrigo quente de desculpas ao seu redor. E agora eu estou mandando você colocar fogo nele, virar as costas e sair andando no meio das cinzas, sem jamais olhar para trás. A transformação definitiva exige que você não apenas aceite, mas que você persiga o desconforto diário. Você precisa buscar intencionalmente aquilo que te incomoda, que te testa. O desenvolvimento humano, seja mental, físico ou espiritual, só acontece em ambientes de atrito e estresse. Se o seu dia a dia está fácil, se tudo está confortável e dentro do planejado, você não está evoluindo. Você está, na verdade, encolhendo em vida. Pense no funcionamento de um músculo comum do seu corpo. Ele precisa de sobrecarga.
precisa que as suas fibras sejam literalmente rasgadas pelo peso para que o organismo entre em alerta e seja forçado a reconstruí-lo maior, mais denso e mais resistente. A sua resiliência mental e a sua musculatura emocional funcionam exatamente sobre a mesma lei universal da hipertrofia. Quando você foge das conversas que te dão frio na barriga, quando você desvia do confronto necessário, quando você procrastina o estudo denso ou escolhe a tarefa mais fácil do dia para não queimar neurônios, você está atrofiando a sua própria alma. Pare de dobrar os joelhos para pedir que a vida afaste os problemas do seu caminho. Comece a se colocar de pé para exigir de si mesmo a força bruta necessária para triturar cada um desses obstáculos. A dor que você encontra pela frente não é um castigo do destino. Não é um sinal cósmico de que você deve parar. É um campo de treinamento. É a vida te oferecendo a resistência exata, milimetricamente calculada para forjar o guerreiro que você nasceu para ser. Não desperdice a dor que foi enviada para te curar dessa fraqueza. Você gasta uma quantidade absurda de energia tentando controlar o incontrolável, enquanto abandona completamente a única coisa que realmente está nas suas mãos: a sua própria reação. Você se debate contra a economia, contra o que falaram de você, contra o passado que já morreu e contra o futuro que nem sequer existe. E enquanto você terceiriza a culpa do seu fracasso para essas coisas externas, o seu barco continua à deriva. A autossabotagem adora quando você se faz de vítima das circunstâncias. Ela sussurra que o mundo é injusto, que as cartas já foram marcadas e que lutar é um desperdício de energia. Mas a verdade nua e crua que você foge desesperadamente para não ter que encarar é que você é o único arquiteto da sua miséria atual. Onde você está agora é o resultado exato e implacável da soma das suas escolhas, não das suas intenções, não do que você queria ter feito de bom, mas do que você efetivamente fez e principalmente do que deixou de fazer. Continua. Fique com a gente e assista a parte 2. E até lá!